Aí depois disse que discurso, fala coisa contra o policial, depois fala coisa isso. atacou o agronegócio, chamou Isso, o agronegócio de fascismo. Atacou também agronegócio, atacou várias classes sociais que ele dizendo que era nazista, fascista, né? Quer dizer, os eleitores de Bolsonaro. Quer dizer, se você. É a mesma coisa de Marília aqui, veja só. Eu vou entrar agora um pouquinho até nessa questão do segundo turno de Marília. A Raquel e Marília. Raquel diz: olha, eu sou pro Pernambuco, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Presta atenção a essa parte. Eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Gosto, não tenho nada contra Bolsonaro, né, mas não sou nem Lula nem Bolsonaro. Tá certo? Eu sou pro Pernambuco. Ela está dizendo: minha preocupação é Pernambuco. A Marília diz numa entrevista: onde Bolsonaro estiver, eu não estou. Temos que fazer oposição ao fascismo. O que é que ela está dizendo aqui ao eleitor? Se Bolsonaro ganhar e eu for governadora, Pernambuco vai entrar em guerra contra o governo federal. Praticamente repetir a dose que se vive hoje. Que se vive hoje. Tá certo? Então, assim, é extremamente preocupante isso. Tanto é que o resultado tem mostrado que Raquel disparou. Raquel disparou. Porque Anderson deu apoio a Raquel, Miguel deu apoio a Raquel. Né? Então, Não, muitos deputados da base de Lula, de Paulo Câmara, de ex-secretários como é o do Turismo, o Rodrigo Novaes, sim. O próprio senador Jarbas Vasconcelos, o Fernando Monteiro, por exemplo, aqui em Arco Verde, o atual prefeito Wellington, Que é do MDB. o Zeca Cavalcante, o Luciano Pacheco, a Madalena, ex-prefeita, todos estão apoiando Raquel. O prefeito de Buíque, com os seus deputados, com o seu senador, enfim. Ela teve... Mas só para completar essa questão que o senhor falou da fala de Raquel. Mas na fala dela, ela falou sobre essa questão de não apoiar nenhum nem outro, mas ela disse também: não vou declarar meu voto. Não voto pelas eleições, mas eu voto pelas gerações futuras. Eu acho que ela já disse tudo aí. Ela vai dar um voto não pensando nela em si própria, mas nos netos que virá, nos filhos. Que isso é uma atitude de um verdadeiro governante, de uma pessoa que se preocupa realmente com o futuro. Quando você deve governar, na verdade, é para o futuro. Para o futuro. Isso é o que prega os conservadores, né? Isso é o que prega os conservadores. As pessoas têm preconceito contra os conservadores porque pensam que os conservadores é que quer retroceder, quer conservar, é contra a mudança. Não, meu amigo. Qualquer dia você me chama para uma palestra aqui para bater um papo sobre o que é conservadorismo. Tá certo? Mas conservadorismo é a favor da mudança. Agora, mudança sabendo que não vai se mudar. Né? Eu costumo criar uma metáfora sobre isso. É como se alguém chegasse com um caminhão na sua casa e dissesse: vamos mudar. A primeira pergunta que você faz é o quê? Para onde? Para onde? Para onde é que eu quero mudar? E eu quero saber onde é que eu vou estar. Eu quero saber qual é a casa que eu vou ficar. Eu quero saber se vai ter escola próxima dos meus filhos. Como eu vou fazer essa mudança. Quer dizer, os conservadores é esse cara que pergunta. Tá certo? A esquerda é mais ou menos dizer o seguinte: está ruim onde eu estou, eu quero mudar. E vai mudando. Para onde? Para onde? Qualquer lugar. E muitas vezes essa mudança, na verdade, termina se tornando algo pior. Algo pior. Você só percebeu os países hoje de esquerda no mundo. Você não tem um país de esquerda no mundo hoje que você possa dizer: esse é um país que eu quero visitar. Quem quer visitar a Venezuela? Quem quer visitar a Argentina? Até alguns anos atrás, o sonho do brasileiro de classe média baixa era ir para a Argentina. Era ou não era? Todo mundo mandava foto lá da Argentina, tá certo? E como eu não sou nem classe média baixa, eu nem fui para a Argentina, tá certo? Então, mas muita gente ia para a Argentina. É a sua viagem. Hoje, quem quer ir para a Argentina? Você quer ir para a Argentina? A Argentina hoje está falida. A Argentina hoje está com inflação imensa de 60, 70%. Não, acho que é mais de 70%. A última que eu olhei, está mais de 70%. Não lembro qual é o país agora que essa semana passou.
o dinheiro jogado no meio da rua e ninguém pegar, porque não serve para nada. Então veja só, a Argentina está entrando no caminho da Venezuela, a Venezuela e vários outros países aí que fizeram essa opção pela esquerda terminaram tendo esse problema. Lembrando, pessoal, que eu não estou dizendo aqui que você deva ser isso ou aquilo. Eu estou falando um relato. Estamos fazendo uma análise. Uma análise, tá certo? Você, claro que você é livre, você vai votar em você que quiser. Né? Você e sua consciência. Eu, como sou conservador, defendo não somente a democracia, mas o direito de escolha das pessoas. Né? Da escolha da maioria, tá certo? Então, veja só, eu vi esse problema aqui em Pernambuco, entre Marília e entre Raquel. Raquel preocupada com o estado de Pernambuco e Marília dizendo que vai entrar no embate se o governo for Bolsonaro. Então, assim, ela já com isso aí, ela já perdeu os votos do pessoal que votou, os 18% de antes, já perdeu aquelas pessoas que são mais prudentes e dizem, peraí, o Estado não pode entrar em guerra com o governo federal. Uma briga pessoal, na verdade. Briga pessoal. O Estado tem que ir lá atrás de recursos para fazer com que o Estado cresça. Né? Isso era o discurso de Miguel Coelho, né? No primeiro turno. Ele dizia, independente do presidente que se eleja, eu vou bater na porta. Foi Bolsonaro mesmo. Claro que tem muita competência de Miguel aí, de ir atrás do governo federal, e fez com que Petrolina hoje fosse, sei lá, eu acho que uma das cidades mais desenvolvidas do estado de Pernambuco. Eu estive lá recentemente por 2 vezes, fiquei encantado. Doutor Jacques, assim, só fazendo uma brincadeira. Tu faz assim, pergunta para você, o local que eu quero visitar. Se você quer visitar a cidade de Pernambuco, de Petrolina, ou quer você visitar outra determinada cidade? Se você quer visitar determinado país, e por que não quer visitar aquele país? Então, quando o pessoal dizer, olha, tal governante é muito bom, a gente pergunta, quero visitar o local que ele governa? Quero conhecer de perto. Agora, 20h47, programa Eleições 2022, conversando com o Dr. Jacques Patriota. Olha, o Robson Góes, ele diz assim, Dr. Jacques, qual a diferença entre socialismo e comunismo? Gostaria que me apontasse também um país sob algum desses regimes. Muito bem, Robson. Veja só, ia ser um pouco mais principalmente complicado. Aqui na América, né? Veja só. Se eu for utilizar marxismo para isso, eu vou dizer que o socialismo é um intermediário para chegarmos ao comunismo. Isso nas ideias de Karl Marx. Nas ideias de Karl Marx, então você tem a ditadura do proletariado, você estabelece o socialismo, e o socialismo vai ser um intermediário para que você alcance o comunismo. Isso, na verdade, é uma grande fantasia. Uma coisa que eu já fui marxista, e uma coisa que eu faço é o seguinte, para você saber se isso existe ou não, é você começar a fazer uma reflexão. Como seria esse mundo criado por Karl Marx? Entendeu? Funcionaria? Ou isso parece mais uma coisa de um conto de fadas? Então, assim, vamos lá. Então, pela lógica de Karl Marx, pela lógica dos comunistas, não existiria nenhum país comunista, porque não teria chegado a esse nível de extinção do Estado. Teria chegado somente ao intermediário. Que seria, por exemplo, a antiga União Soviética, a China, a Coreia do Norte, tá certo? E aí foi criado depois algumas mutações disso. Quais são essas mutações? O bolivarianismo, aqui na América, que foi muito bem aplicado e bem sucedido lá na Venezuela. Preste atenção no que eu estou dizendo. Foi muito bem sucedido lá na Venezuela, viu? Conseguiu chegar ao objetivo. Ah, mas lá tem pobreza, miséria. Pois é, diminuiu a desigualdade. Está todo mundo pobre agora. Diminuiu, não existe mais uma desigualdade entre o rico e o extremamente pobre. Tá certo? Tá mais ou menos todo mundo pobre, então diminuiu a desigualdade, né? Então, a Coreia, que é uma experiência bem sucedida do que é o socialismo e o caminho do comunismo, né? Tá lá todo mundo, a maioria da população, tudo na miséria.
certo? Então você pode ver isso até do espaço. E se você observa lá do espaço, você vê as luzes na Coreia do Sul e o apagão da Coreia do Norte, tá certo? Cuba, né? Quem quer ir para Cuba? Quem quer... Se pergunta se os cubanos querem fugir de lá, todos querem. Se tiver a primeira oportunidade de fugir de Cuba, vão fugir. Esse é o objetivo. Então, essas são... você pode dizer, os defensores do socialismo podem dizer, não, mas isso é porque falhou. Não, isso é bem sucedido. Isso é bem sucedido. Eu vou tentar dar um exemplo na questão da carne. Já que o pessoal falou de picanha hoje aqui, o preço da carne na Argentina aumentou. O que foi que o governo fez? Para você entender o raciocínio da lógica esquerdista. Vamos impedir a exportação de carne. Na lógica esquerdista, se você impede os produtores de venderem carne para fora, a picanha argentina, que é famosa, e é mais cara do que a brasileira, se não pode exportar, vai ter que vender dentro do país. Essa é a lógica esquerdista. E aí o preço... Cairia. Aí o preço cairia, né? Porque você tem que vender dentro do país, o preço vai cair, porque vai ter muita oferta. Só que as coisas não funcionam assim. As coisas funcionam com o livre mercado. Se eu sou um produtor de carne para exportação, não vale a pena eu produzir para a produção interna, para os consumidores internos, porque eu vendo um alto preço. Sabe o que foi que fizeram? Venderam as matrizes, fecharam as fazendas. Agora, não somente o preço está alto, como não tem carne na Argentina. A Argentina era exportadora de picanha, exportadora de carne. Hoje, a Argentina não tem carne para consumo interno. É bronca. Entendeu o raciocínio? Queriam que Bolsonaro fizesse aqui. Sabe o que foi que Bolsonaro fez? Respeitou as regras do mercado, que pode ser chata, mas funciona. Disse, vamos pegar os produtos que estão caros aqui no Brasil e importar, baixando o preço das importações. Entendeu a diferença do raciocínio? Pega o produto lá de fora, compra, baixando o preço dos impostos, das exportações, das importações, e aí vai concorrer com o produto nacional, e aí o preço baixa. E o preço baixa. É bem diferente, você vai ter uma superabundância de mercadoria. Né? Tanto é que está começando a baixar os preços. Se eu não me engano, esse é o terceiro mês, viu, de deflação. Ainda não chegamos ao ideal, mas estamos chegando. Ainda é um pouco tímido, mas está baixando. Está chegando a 3 meses seguidos de redução da questão inflacionária. Agora, 20 horas e 53, eu estou conversando com o Dr. Jacques Patriota, programa Eleições 2022, e você pode participar. Se você vê o programa em outro horário, compartilha, marca os amigos e também segue a página. Dr. Jacques, vamos passar agora para o segundo turno das eleições. Feito aí a apuração do primeiro turno, tivemos aí 2 candidatos para presidente, o Lula e o Bolsonaro. E para estado, 2 mulheres. É uma questão histórica. Pela primeira vez, Pernambuco será, não tem como negar, né? Será governado por uma mulher. Seja Marília ou Raquel, será governado por uma mulher. E a nível presidente, ou pelo atual, ou pelo ex-presidente Lula. Mas antes da gente passar para essa parte, para o senhor falar, né, analisando aí o que vem acontecendo nessas conjunturas, nesses apoios, tanto para estadual como para federal, eu queria que o senhor falasse um pouco como o senhor vê essa briga, né, não apenas dos candidatos, mas também dos eleitores mais fanáticos, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro-direita, centro-esquerda. Por exemplo, em Pernambuco, a equipe de Marília, o jurídico de Marília não, de Raquel, entrou na justiça com a queixa-crime
contra pessoas do PT, que assim que anunciaram o apoio à Marília, já começaram a propagar fake news, né? Querendo de todas as formas ligar o nome de Raquel ao presidente Bolsonaro, dizendo que ela já tinha se comprometido em recebê-lo hoje em Recife. E aí foi quando ela tomou aquela decisão de tornar público que não apoia nenhum nem outro, mas vai votar pelo futuro das gerações. Já do lado do presidente, fica aquela guerra. É o voto do bem contra o mal, né? É o voto por isso e por aquilo. Mas veio aí uma polêmica, né? Do lado de Bolsonaro, postaram foto de Bolsonaro com uma foto com um boné da Polícia Rodoviária Federal, e do outro lado postaram uma de Lula na visita que ele fez, se não me engano, ao Morro do Alemão, com um boné com uma sigla lá, Eita, lembra aí agora, PX. Fez alguma coisa X. Eu não lembro agora. Se a doutora lembrar aí. PTX, PTX, um negócio assim. Que dizem ser ligado à questão do tráfico. Como é que o senhor vê essas brigas e essas acusações e esses fake news? Olha, ó, CPX. O Robson escreveu ali. CPX, né? Que segundo alguns falam, é ligado a uma facção criminosa. Mas já pessoas do lado do ex-presidente Lula já dizem não, que já arrumaram até o significado para outra sigla. Como é que o senhor vê essa confusão toda? O que isso vem a somar e a prejudicar? Olha, veja só. Essa questão de fake news não é uma coisa nova. Certo? Apesar de todo mundo falar que é novo, só o nome é novo. É mais política. Quem está em política já há alguns anos sabe que antigamente, antes da internet, as pessoas jogavam cartinhas nas casas das pessoas informando ou dizendo coisas a respeito de um político A, de político A, de político B. Né? Coisas até absurdas. Me passou algumas coisas na memória aqui, mas não vou nem falar. Tem algum fato que daria para contar? Não tem fato não. Mas dizia que fulano tal era isso, era aquilo, tá certo? Então, chamar o político de corno era o mínimo. Era o mínimo do mínimo. O resto, vocês podem imaginar. Tá certo? Então tem isso. Eu não sei, não tem nem como saber se esse CPX aí, o que é que significa, não tenho esse conhecimento, tá certo? Eu sei o que o policial da Vera significa, né? Isso aí eu sei, tá certo? Mas assim, vai ter muita fake news, vai ter muita conversa, vai ter muitas fantasias dos eleitores sendo depositadas nos seus candidatos. Eu não me lembro qual o pensador, sei que era um pensador inglês, que dizia que separava os eleitores no seguinte, nos hooligans, eu acho que vocês sabem que são aqueles torcedores de futebol, brigões, né? Que quando o time perde, vão lá, quebra cadeira, agride os jogadores, né? Agride a torcida adversária, né? Que são aquelas pessoas que torcem por seu time, independentemente do que o time faça. Então tem aquele eleitor que vai votar em Lula, independente do que Lula faça, do que Lula diga. Tá certo? É aquela pessoa que diz, olha, Lula defendeu o aborto, aí ele vai dizer, não defendeu não, mas ó, o vídeo dele aqui, ele vai dizer, mas eu sou contra, pronto. Entendeu? E o que é que tem? E aí é apaixonado pelo candidato, e também do mesmo jeito também tem alguns que são por Bolsonaro. Bolsonaro tem um pouco diferente, porque Bolsonaro não foi uma construção como Lula foi construído. Eu disse a vocês aqui hoje que Lula, a primeira vez que foi candidato a presidente, foi em 1989. Passou para o segundo turno, contra Collor. E o PT vem construindo a imagem de Lula há décadas. Então ele não foi uma construção individual, personalista nesse sentido. Ele se tornou personalista, mas ele foi uma construção que foi do PT. Nós vamos construir essa pessoa, não precisa mais trabalhar, o PT vai pagar o seu salário, nós vamos ensinar você a usar paletó e gravata, nós vamos fazer pesquisas para saber como é que pode ajeitar você, como é que pode fazer você com isso, tirar foto com fulano de tal, e aí
teve uma construção imensa, né? Diferente de Bolsonaro. Bolsonaro, de certa maneira, foi alguém corajoso, que eu acho que nunca imaginou na vida ser de fato presidente da República, mas que conseguiu captar um pouquinho, apesar da sua péssima comunicação, a alma do brasileiro. Porque as elites políticas, as elites intelectuais, né, se afastaram do povo brasileiro. Não entenderam a alma do brasileiro. Né? Não entenderam, não estão vendo como é que o brasileiro pensa, o que é que o brasileiro quer. E, de certa maneira, começaram a criar pautas que estão longe da realidade do homem comum. Entendeu? De Dona Maria, que trabalha 1 mês, 2 para comprar um bujão, né? Que fica feliz quando comprou o bujão e o seu fogãozinho, tá certo? E aí, de repente, alguém entra na cozinha dela, rouba o bujão dela e vai vender para comprar crack. Aí a pauta de uma parte desses políticos é para defender o menino, que também, de certa maneira, em algum nível, é uma vítima, e vai lá dar todo apoio a esse menino, e Dona Maria fica abandonada. Entendeu? Vai aparecer a pessoa para defender o rapaz, dizer, ele é um coitado que foi abandonado pela sociedade, e é por isso que ele roubou o bujão e não merece ser preso, né? E Dona Maria fique lá e compra outro bujão. E Dona Maria quer um pouco de justiça. Assim, eu não sei se eu me fiz entender que as elites se afastaram a tal ponto do povo que não sabe mais a linguagem que o povo fala. Lula ainda tem um pouquinho sobre isso, mas as pessoas que estão ao redor dele não tem. Não tem. E Bolsonaro consegue fazer essa comunicação. Ainda. Consegue falar isso, apesar da imprensa falar contra ele. Ele conseguiu criar uma linha direta com o povo, através de suas lives. Eu terminei falando tanta coisa que eu não sei nem se respondi todas as questões que você colocou. Não, da questão do fake news, dessas agressões pessoais, o que isso vem a somar ou prejudicar ambos os lados. Foi isso que eu te perguntei. Pronto, então veja só. Aí falando ainda sobre essa questão. Então tem os hooligans, como eu falei, que é aquele torcedor louco, fanático. Que tem dos dois lados. Que tem dos dois lados, que é meu time é esse e pronto. E você é o mal, eu sou bom, você é mal. Sempre é isso, eu sou bom, você é mal. Nós vamos lutar por isso e você está lutando contra. Sempre tem esse. E tem uma parte dos eleitores, que é desse, agora que vai decidir o segundo turno, que, segundo esse pensador, são os chamados vulcanos. Para quem não sabe o que são os vulcanos, para quem assistiu Jornada nas Estrelas, os vulcanos eram o Dr. Spock. O Dr. Spock fazia parte dos vulcanos, que era aquele que tinha a orelha pontuda, e ele era completamente racional. Todas as suas decisões não eram baseadas em emoções, eram baseadas em razão. Então, esse vulcano, tá certo? É aquela parte da população que vai decidir de forma racional. Então, veja só, uma parte do voto é completamente irracional, é pela torcida, né? É pela torcida, são os hooligans. E outra parte é mais racional, que é esse 20% da população aí, que é o que vai decidir, né? As pesquisas demonstram que ainda 20% do eleitorado é volúvel. O que é que significa isso? Que 20% pode mudar de lado. 20% pode mudar de lado. Então, a qualquer momento pode ter uma alteração grande, né? Agora, 21h04. Eu queria pedir ao pessoal que começou a nos assistir há poucos instantes. Gente, é o programa de estreia, nosso convidado Dr. Jacques. Já falamos de vários assuntos, mas eu queria que vocês compartilhassem em todos os grupos que vocês participam. Todos os grupos do Facebook e também que vocês compartilhassem na linha do tempo e depois pudesse aí marcar vários amigos e participar
conosco. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa última pesquisa que saiu aqui e continuar até o finalzinho do programa. Dr. Jacques, eu já perguntei e vou repetir novamente essa questão dos apoios, né? Nós estamos vendo aí que a maior parte da base que apoiou Danilo hoje se declara a Raquel. Senador Jarbas, deputado Fernando Monteiro, deputado Jarbinhas, o ex-secretário de Turismo e deputado Rodrigo Novaes e tantos outros estão fazendo isso. Eu queria que o senhor fizesse essa primeira análise sobre esses apoios, como é que o senhor está vendo esses apoios e o porquê deles não terem continuado seguindo o candidato